nessa síndrome de Gabriela. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos chama para seguir a ele, para aprender com ele e para viver tudo aquilo que a gente aprende. Então não é agora eu que vivo, mas é ele que agora vai me mostrar como eu tenho que viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o discípulo, ele não pode sofrer essa crise de Gabriela. O discípulo, e gente, eu quero falar de forma científica aqui, não é a minha área, mas eu pesquisei. A síndrome de Gabriela são aquelas pessoas que têm forte resistência à mudança, não quer mudar de jeito nenhum, quer seguir a Cristo, quer viver com Cristo, mas não quer mudar. Porque esse é meu jeito, esse é meu temperamento, essas são as minhas regras, esses são os meus pensamentos, então eu não vou mudar. Então, o discípulo, aquele que é chamado por Jesus, ele não pode viver refém dessa síndrome de Gabriela. Por quê? Nós vamos aprender isso. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, o Evangelho, né? Segundo escreveu Mateus, capítulo 4, o versículo 19. E aí os irmãos vão entender bem por que eu estou chegando nessa parte, né, da síndrome de Gabriela, que não pode fazer parte da vida do discípulo. Outro irmão pode abrir também lá em Lucas 9, 23. Quem achou pode ler. Mateus 4, 19. Pescadores de homens, vinde após mim, segue-me, aprende, e eu vou fazer vocês pescadores agora de homens. Lucas 9, 23. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, como cada dia a sua cruz, E siga-me. Então, o discípulo que é chamado por Cristo, a pessoa que quer ser discípulo de Cristo, ela precisa seguir a Ele, aprender com Ele, viver, fazer o que Ele fez e negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Então, um discípulo que não aceita a mudança, um discípulo que não renuncia a si mesmo, ele não pode ser discípulo. Ele pode até ser chamado de discípulo, ele mesmo se chamar de discípulo, mas de acordo com a base bíblica, ele não é um discípulo, porque ele está vivendo as suas próprias vontades, vivendo as suas direções, fazendo o que quer, e Cristo não nos chamou para fazermos o que nós queremos. Ele nos chamou para que a gente siga Ele, negue-se a si mesmo e faça a vontade dele. Aí escute isso aqui, que é muito forte essa nota. Ser discípulo não é apenas frequentar a igreja, mas viver como um aprendiz de Cristo. Então, ser discípulo não é frequentar uma igreja. Ser discípulo é ser um aprendiz de Cristo. É estar ali aprendendo com o mestre. Tudo que o mestre mandar, tudo que o mestre falar, o discípulo, ele obedece. Tá? Então, mas eu sou da igreja há 45 anos, mas você faz a vontade de Cristo? Porque se você fizer a vontade de Cristo, você é um discípulo, você é um aprendiz. Mas se eu estou há 45 anos e eu não mudo, e eu não sou resistente à mudança, então eu não estou aprendendo com o mestre. Então vamos lá. 2. Fundamento do discipulado. A gente viu o que é o discipulado, né? E a gente percebeu aqui que tem 3 pilares do discipulado. Os irmãos que chegaram agora, os 3 primeiros pilares, melhor dizendo, do discipulado é seguir, aprender e viver. Agora nós vamos para segundo, fundamentos do discipulado. Letra A, relacionamento com Cristo. O discípulo começa
Então, os fundamentos do discipulado, ele começa com um relacionamento pessoal com Jesus. Vamos para as referências bíblicas. João 4, João 15, o 4 e o 5. E o outro irmão pode abrir lá, Marcos 3, 14. A base, meus irmãos, o fundamento é a base que sustenta o discipulado, nós vamos ver aqui. Primeiro, letra A, relacionamento pessoal com Cristo. Quem achou pode ler. Permanecer em mim e eu em vós, como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneça em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse está muito nada podeis fazer. Então, permanecer em Cristo. O outro, que está lá em Marcos. Quem achou? Marcos 3, 14. Vocês observaram aí algo muito interessante nessas duas leituras. A primeira é que Cristo nos chama para permanecer nele. E o segundo é que Cristo orou, foi orar ao Pai. O Pai deu 12 discípulos a ele. Para quê? Para que estivesse com quem? Com ele. Então, primeiro, antes de fazer, nós precisamos estar com Cristo. Antes de fazer, é preciso estar com Cristo. O tempo todo a gente vê várias referências bíblicas onde o Senhor, Ele sempre chama os seus discípulos para estar com Ele, ter um relacionamento com Ele. Essa é a base do discipulado, é ter relacionamento com Ele. Então vamos lá. Letra B, obediência à palavra, é outra base do discipulado, é obediência à palavra. Vamos lá as referências. Mateus 28, versículo 19 e 20, e depois Tiago 1, 22. Obediência à palavra. Pode ler. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E esse eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Tiago 1, 22. Uau, meu Deus. Então, um dos fundamentos da palavra, do discipulado, melhor dizendo, é a obediência à palavra. Jesus, em Mateus, ele diz: façam discípulos, mas também ensinem eles a obedecerem a minha palavra. Então, discípulos, eles aprendem e praticam o ensino de Jesus. E Tiago, ele já fala também, né, quando ele diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Então escute isso aqui: conhecimento sem prática não é discipulado. Conhecimento sem prática não é discipulado. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Tem um texto que está em Marcos, eu gosto muito da versão de Marcos, de um jovem rico. Aquele rapaz, ele chega para Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? O Senhor disse: você conhece os mandamentos? Sim, conheço, pratico todos, desde a minha mocidade, né? Desde pequenininho eu pratico. Aí Jesus disse:
Muito bem. Então pegue o que você tem, venda e distribua com os pobres. Ele virou-se e foi embora. Porque Jesus, ele chama, escute isso, Jesus, ele não chama espectadores. Jesus, ele não nos chamou para sentarmos nesse banco e ficarmos aqui apenas olhando para o ministro, né, como espectadores apenas, e depois fecharmos a nossa Bíblia, ir para casa e durante toda a semana não pegar a Bíblia, não praticar a palavra. Jesus não nos chamou para ser espectadores. Jesus nos chamou para sermos discípulos. E discípulo, ele segue o que a palavra diz, ele aprende e ele vai agora viver essa palavra. Então esse jovem, com essa atitude, ele mostrou que, gente, esse vento hoje me ajuda. Que não basta apenas ter o conhecimento dos mandamentos, é preciso obedecer à palavra do Senhor. E naquele momento, naquela conversa ali, a própria palavra estava falando com ele. Porque quem é Jesus? Jesus não é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. Então o Senhor deu uma orientação, o Senhor deu uma direção, mas ele não quis obedecer. Então não vale ter conhecimento sem prática. Os dois têm que estar juntos. Eu conheço, mas eu também pratico. Então veja, o jovem rico, ele tinha o conhecimento, ele guardava os mandamentos, mas na hora de colocar em prática, ele recusou. Não, saiu não. A Bíblia diz que ele sai triste daquela conversa ali com Jesus, porque ele queria a vida eterna, ele queria gozar da vida eterna, ele queria tudo o que estava escrito ali na palavra, mas ele não queria praticar verdadeiramente esta palavra. Porque, meus irmãos, dizer que nós nos amamos é fácil, mas amar a quem a gente não conhece, amar aquele que nos faz mal, amar aquele que a gente percebe que quer o nosso mal, e é aí que Cristo, ele nos coloca e diz, é assim, é dessa forma. Me prove agora na prática que você me ama, que você guarda os meus mandamentos, que você vive essa palavra. E aí o jovem rico foi embora. Tinha conhecimento, mas na prática ele não amava e nem quis obedecer a palavra de Jesus. Vida eterna não se conquista sem Cristo, não se conquista sem permanecer nele. Era isso que ele queria. Eu quero a vida eterna. Mas tem algumas coisas aqui que eu não posso praticar. E que era justamente o negar-se a si mesmo e amar o próximo. E ele não quis. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Letra C. A base do discipulado também é transformação de vida. Transformação de vida, meu irmão. Escute isso aqui. O discipulado, ele muda atitudes e caráter. Só tem uma coisa que muda atitudes, uma única atitude, e até mesmo caráter, é a palavra do Senhor, é o novo nascimento. Outra coisa mais não muda. Se permitir deixar essa palavra entrar verdadeiramente, ela muda as atitudes e muda o caráter. E não tem isso no discípulo de Cristo dizer, não, mas isso é meu temperamento. Quando eu quero falar, eu falo. Eu não vou medir as palavras, porque aquilo que eu acho que é verdade, eu vou e falo. Não. Mas minha mão não é. Eu sou crente, mas
cheio de dar. Só que os alunos, quando largavam, aí do João Bento, quando passava em frente à casa dela, aí puxava a rosa de uma vez. Aí pronto, aí ela dizia, eu vou botar a parte de crente de um lado, e aí do outro lado ela falava tudo. Porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela não combina com crente. Não combina com o discípulo de Cristo. Então assim, o discipulado, ele muda atitudes e muda caráter. Paulo, ele diz, aquele que roubava, não roube mais, aquele que matava, não mate mais, aquele que fazia coisa errada, não faça mais. Não é porque aonde abundou o pecado e superabundou a graça que a gente vai viver no pecado. A gente vai viver sendo escravo dele. Então, o discipulado, ele muda atitudes e muda o caráter. Vamos ver isso lá. Quem pode abrir Romanos capítulo 12, 2, e depois outro pode ler Gálatas 5, 22 e 23. Se as meninas não trouxeram Bíblia, se junte com quem tem. Não percam essa oportunidade, porque a gente pode ter outra dessa, mas igual a essa a gente não vai ter. Pode ler. Aleluia. Gálatas 5, 22 e 23. É, 23. Ok. Então veja, a gente viu aqui dois textos, né? O texto lá de Romanos 12, onde ele fala da transformação da mente. E quando ele fala essa transformação da mente, meus irmãos, não é literalmente apenas a mente, certo? Porque quando a mente é mudada, todo o restante é mudado. Quando a mente é mudada, todo o restante é mudado. Hoje eu estava meditando no texto de Noemi e Ruth, né, da história de Ruth e Noemi. E Noemi, quando ela volta para Belém, sai de Moabe, ela volta para Belém, ela volta seus filhos, seu marido. E quando as vizinhas, ela vê Noemi, elas dizem, olha, não é Noemi. E a palavra Noemi, ela significa graciosa, feliz, uma mulher feliz. E quando as vizinhas falaram para ela, olha Noemi, ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga, o Senhor tem me trazido amarguras. Eu saí cheia daqui de Belém e agora eu retorno para cá vazia. Então a mente de Noemi estava com a mente de derrota, com a mente de que não tinha mais jeito, que ela era uma derrotada, que era o fim. E a Bíblia diz que quem vem acompanhando ela é sua nora, né, Ruth. E Ruth, ela vai justamente pegar espiga nos campos, e ela vai lá, e quando ela chega em casa, ela chega com as mãos cheias de espigas. E Noemi, né, fica encantada com aquilo, porque ela diz, minha filha, onde foi que você conseguiu tudo isso? E ela disse, olha, eu estava pegando as espigas que estavam caindo das carroças, lá no campo de um homem chamado Boaz. E Ruth, Noemi, né, ela fez com Ruth, oxente, Boaz, ele é o nosso resgatador, ele pode te resgatar. Então, veja só, Ruth, Noemi, ela começou a mudar de mentalidade. E quando ela começou a mudar de mentalidade, ela vê que tinha esperança, toda a sua vida começou, né, a ser mudada.
muda o caráter. Uma mulher que estava rancorosa, sofrendo, angustiada, amarga, ela mesma abriu a boca e disse que ela estava amarga, não queria mais saber da vida, para ela não tinha mais chance, não tinha mais esperança. Ela mudou seu pensamento, viu que tinha esperança, né? Que encontrou o resgatador. Tudo aquilo foi mudando na mente de Noemi, né? E aí a gente sabe o restante da história, que foi vitória na vida de Noemi e na vida de Ruth. Mas houve a mudança de mente. Já pensasse se ela continuasse com aquela mesma mentalidade derrotada? Então não tem jeito não. Porque vai que ele não queira te resgatar. Não, ela já alimentou, né, a fé de Ruth. Não, minha filha, se aquiete, que ainda hoje esse homem vai resolver esse negócio. Então, mudança de mentalidade. Quando mudamos de mentalidade, tudo muda, até mesmo o caráter. Paulo, ele disse, quando Paulo, nos primeiros meses da sua conversão, ou anos, né, que ele começou a pregar, depois de 3 anos, Paulo foi, alavancou assim nas pregações, foi pelas praças, foi pelas ruas, e todos que olhavam para Paulo diziam, não é aquele que prendia os crentes, não era aquele que fazia atrocidade, esse homem é mau, esse homem é ruim, esse homem não presta. Ele disse, eu era tudo isso, até que um dia eu encontrei Jesus, uma luz brilhou, a história mudou, e agora aquele que perseguia, agora é perseguido por conta do Evangelho. Mudança de mente. Então vamos lá. E o outro texto foi qual? Gálatas 5, 22 e 23. Meu irmão, alguém que diz que é cheio do Espírito Santo, e eu não duvido disso, é cheio do Espírito Santo, mas não carrega nenhum fruto do Espírito, está complicado o negócio aqui. Eu acho que a conta não bate. Ou vocês, se tiver alguém que discorda, eu estou aqui, não tem problema nenhum. Mas vê se a conta bate. Eu tenho dons do Espírito, mas eu não tenho fruto do Espírito. Eu não tenho paciência, eu não sou longânima, eu não sou benigna, eu não sou mansa, eu não tenho domínio próprio. Meu irmão, eu não posso dizer que a gente vai carregar todos esses frutos, até porque o Senhor conhece o vaso. Mas se a gente não carregar nenhum, ou 2 ou 3 frutos do Espírito Santo, e a gente dizer que é cheia do dom do Espírito Santo, essa conta não bate. Mas eu era assim, pronto, mas conheceu a Jesus. Eu conheci um homem, e ele não está aqui. Eu conheci um homem que ele gostava de caçar. E ele tinha esse esporte da caça. E ele tinha uma filha, que ela não está aqui, muito manhosa. E aí se um gato arranhasse, ele ia lá e matava o gato. Ele pegava na espingarda, matava o gato. Ele matava a lagartixa, minha gente, lagartixa. Mira tomou aqui a lagartixa lá no coqueiral, e ele atirava e matava a lagartixa. Um homem bravo, um homem que quando a gente via de longe dizia assim, deixa as portas todas abertas, porque ele está chegando. E hoje eu vejo esse homem manso. Quem foi que fez isso? Como é que Jesus não muda o caráter? Muda, meu irmão. Não muda quem não quer. Quem não quer realmente não muda. Mas quem se permite, Senhor, estou aqui, eu quero viver esse novo nascimento, essa nova criatura vive. E a gente vê muitos por aí, com testemunhos que a gente diz assim, meu Deus do céu, esse homem era assim. Quem conhece o pastor Luiz Hermínio? Apóstolo Luiz Hermínio. É muito bom as pregações dele. E ele era um traficante. E ele disse que quando se converteu, e aí passou-se anos, começou a pregar, e aí o Senhor foi dando, abrindo os caminhos, e ele começou a dirigir uma igreja, e ele disse que toda vez que entrava alguém que ele conhecia e sabia que aquela mãe tinha perdido o filho, porque ele tinha mandado tirar a vida do filho, e ele sabia quem tinha tirado o filho, né, a vida do filho daquela irmã que estava entrando. Ele disse que não se aguentava, ele disse que se jogava assim no chão, e chorava muito, que dizia, meu Deus, como é que eu vou agora pregar e encarar essa pessoa, encarar essa irmã, encarar essa mulher, esse homem que eu conhece a minha história lá do passado, e o Senhor sempre falando com ele através da palavra, eu mudo o caráter. A minha
palavra transforma. A minha palavra é poder. E esse poder, dunamis, é comparado a uma bomba, que quando ela estoura, não deixa nada inteiro. E essa bomba, quando ela chega na nossa vida, que é o Evangelho, ela vai esmiuçando todo o pecado, tudo aquilo que não prestava. Aí o Senhor junta aquele pó, aquela poeira, joga no mar do esquecimento e nos faz ser uma nova criatura. Aleluia! Então, discipulado, ele transforma atitudes e caráter. D. Fazer novos discípulos. Vocês perceberam que primeiro a gente falou, né, da questão da mudança própria, né, da mudança interior, da mudança de mente. Aí depois, quando acontece todo esse processo, é aí que nós estamos aptos para formar novos discípulos. Até porque, meus irmãos, se a gente for falar o que a gente não vive, escute isso. Não receba na carne isso que eu vou falar, receba no seu espírito. Pode até acontecer. A gente pode até pregar e não viver aquilo. E a palavra acontecer na vida do irmão? Pode. Porque o Senhor, Ele vela pela palavra dEle. Ele é fiel. Agora, o que acontece? Aquilo que a gente fala, o irmão está vivendo, e nós não estamos experimentando o que o irmão ou que a irmã está experimentando. Porque Deus é fiel na sua palavra. Mas não é isso que nós vamos viver. Não é isso que nós queremos viver. Nós queremos viver algo que transforme a mim, transforme o meu irmão, e juntos nós iremos viver essa transformação de vida. Moldar para ser moldado. Aleluia. Ou foi forte essa? Aleluia. Aí vamos lá. Todo discípulo é chamado a discipular os outros. Não. Essa questão de discipular aí fica para os pastores, para os diáconos, para os líderes. Não. Todos. Ele chamou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando elas a guardarem a minha palavra. Ah, mas eu vou pegar alguém e vou descer as águas. Não é isso. Na célula, você, com seus liderados, você está preparando ele, aqueles que ainda não foram batizados, começaram a dizer: eu quero me batizar. Eu quero começar a fazer o estudo para o start, para eu me batizar. Eu quero descer as águas. Às vezes na equipe de louvor, alguém que ainda não experimentou o batismo. Eu vou me batizar porque eu estou entendendo que eu não posso dar esse passo tão importante aqui sem estar batizado. Eu quero obedecer a palavra do Senhor. Eu quero obedecer a ordem dele. Ele mandou e eu quero agradá-lo e eu vou obedecer. Então tudo isso vai surgir nas células, em cada departamento. Isso já tem acontecido até no departamento infantil. Mas aí a gente tem segurado as crianças, né, Cícero? Calma, vai chegar o tempo. Tem gente contando os anos no dedo. Então vai ser em 2000 e tanto, porque eu já vou estar na idade com 12 anos para me batizar. Criança, meu irmão, crianças. Eu fico impressionada com as nossas crianças, meu Deus. Vamos lá, 2 Timóteo, vamos para a referência. Todo discípulo é chamado a discipular outros. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo 2, e o versículo 2. Uau, isso aqui é forte demais. Veja o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, né, na nossa linguagem aqui. Timóteo, eu te ensinei, né, te preparei, e agora que você aprendeu, você vai passar para outros. Escute isso. Célula, departamento de igreja, nada tem que ser fechado. Nada tem que ser com grades.
Nada tem que ter impedimentos para alguém não entrar. Deixa entrar. Deixa participar. Dali vai ser um líder. Você não sabe quem vai ser. Mas alguém vai sair dali preparado para liderar outro departamento. Paulo ensinou a muitos. Tem um texto lá de Atos que eu gosto muito. Quando Paulo estava falando com Festo era o governador, e a Bíblia vai dizer que aquele homem ficou maravilhado com o que Paulo estava falando. Maravilhado, maravilhado. E Drusila, que era a esposa dele, ficaram encantados com o ensinamento de Paulo. Só que aquele homem, ele disse: depois outro dia eu vejo aí essa decisão de viver esse evangelho aí, de seguir esse Jesus. Mas perdeu a oportunidade. Mas o que é que eu quero falar com isso? É que Paulo, ele não se privava em falar da palavra para ninguém, independente do estado social da pessoa. Paulo, ele aproveitava a oportunidade para fazer discípulo. Se Festo, ele se arrependesse de seus pecados, ele se tornaria um discípulo de Cristo, um servo do Senhor. Então a gente não sabe quem que vai de fato se render a essa palavra. O que a gente tem que fazer é ensinar essa palavra. Então veja, Paulo ensinou ao jovem Timóteo. Fosse talvez outro dizer: não, ele é tão jovem que ele não vai saber de nada. O quê? Paulo disse: olha, Timóteo, não deixe ninguém desprezar a tua mocidade. Deixe ninguém não. Ensine, exorte, repreenda, corrija, faça, dentro e fora de tempo. Agora, esta palavra. Vamos lá. Discipulado, ele gera novos discípulos. Discipulado gera novos discípulos. Então a gente fecha essa aqui sobre a questão dos fundamentos. E eu queria recapitular aqui bem rapidinho. Quem aqui pegou sobre alguma coisa relacionada aos fundamentos? O que é a base do discipulado? Alguma coisa? Alguém pegou aqui já? O relacionamento pessoal com Cristo, obediência à palavra, transformação de vida, novos discípulos. Foi, né? Então vamos lá, vamos para o terceiro agora. Terceiro, nós vamos aprender sobre práticas do discipulado. Primeira prática do discipulado: oração. Vida de oração. O discípulo, como já foi dito aqui, né? Não bota a parte de crente de lado e vai resolver, não. O discípulo, ele dobra os joelhos e ele vai orar ao Senhor. O discípulo, ele tem vida de oração. Veja lá, Lucas 5,16. E depois o outro irmão pode abrir lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Práticas do discipulado. Primeiro, oração. Vida de oração. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,17. É forte. Orai sem cessar. Vida de oração.
no poder da oração. Se ele não tivesse vida de oração, ele não tinha suportado tudo que ele suportou lá na Babilônia. Não negocie tempo de oração. Não negocie a vida de oração. Discípulo, ele não pode negociar. A Bíblia conta que um homem chegou para Jesus e disse: eu pedi para os teus discípulos expulsar o demônio do meu filho, mas eles não puderam. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Ele disse: então me ajude na minha incredulidade. E ali expulsou o demônio do menino. Mas depois Jesus conversou com os discípulos. E os discípulos disseram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse menino? E ele disse: olha, primeiro, que essa casta de demônios aí só sai por meio de jejum e oração. Vida de oração é muito importante. E às vezes não é nem enfrentar ou colocar a mão e expulsar demônio, é correr mesmo, até na vida de oração. Quem tem vida de oração sabe a hora de correr, sabe a hora de ficar e sabe a hora de correr. Porque tem coisas que o Senhor não quer que a gente coloque nem o pé nem a mão. É orando e confiando nele. Segunda prática do discipulado: estudo bíblico constante. Salmo 119, 105. E outra pessoa, outro irmão pode ler Josué 1. Estudo bíblico constante. Meu irmão, você sabia que com apenas um versículo você consegue montar um texto assim enorme, mas enorme mesmo. Se você for estudar cada vírgula, cada ponto, o que é isso? O que essa palavra quer dizer? Comece isso. Poxa, meu Deus, é maravilhoso. Como disse nosso irmão Danilo, é destrinchar, meu filho. E o negócio vai fluindo, o Senhor vai falando, vai levando você de ser para onde. E é tremendo, você viaja mesmo no mundo espiritual. Pode ler, quem achou? Cento e 119, 105. Já sabe, né? É ler, né? Elisa que vai ler? Diga pra gente aí o Salmo 119, 105. Tu tá dizendo aí, mamãe? Lâmpada. Tô gostando. É a tua palavra. Muito bem, Elisa, muito bem. Ó, vocês escutaram o versículo que a Elisa disse? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não foi assim? Foi. E luz para o meu caminho. Acertou, Elisa, acertou. Que coisa boa que você está participando da aula com a gente. Isso é muito bom. E o outro, quem pode ler? Josué 1:8. Da lei não se apartará da sua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia! Olha aí, minha gente, olha aí a receita. Quer ser bem-sucedido, e eu não estou falando de condição financeira. Quer ser bem-sucedido? Quer ser abençoado? Medite no livro dessa lei, de dia e de noite. Quer que tudo vá bem? Medita no livro dessa lei, de dia e de noite. Ou seja, estudo bíblico constante. Pastor, eu tenho muito pouco tempo. Ou você tem muito ou você tem pouco. Eu tenho pouco. Então, no pouco, o dono do tempo, ele vai lhe dar um tempo para você ler pelo menos um versículo e ficar mastigando ele. A gente gosta de dizer aqui, não mastigar mais, mas a gente vai ruminar, deixa ele fluir, vai meditando e vai perguntando a palavra que ela mesma responde. Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? E ele fala. Terceira prática do discipulado: comunhão com os outros cristãos. Comunhão com os outros cristãos. Essa é a prática do discipulado. Vamos ler lá em Atos 12:42 e outro irmão pode ler Hebreus 10:24 e 25. Comunhão com os outros cristãos.
Olha aí. Então a gente vê comunhão, um texto que nos prova da importância da comunhão e ela ser uma prática do discipulado. Os irmãos ladeados viviam em comunhão, no partir do pão, na oração, na doutrina, que era na leitura da palavra, né? Eles viviam ali, literalmente a palavra, né? A Bíblia diz que os irmãos ninguém tinha falta de nada ali, porque todos viviam tão unidos que eles sabiam das necessidades uns dos outros e aí ia ali compartilhando, né, uns com os outros do seu pão. E Hebreus 10, 24, que fala da importância da gente considerar o irmão. Eu estava falando, acho que foi a semana passada, que eu estava falando até com o Val. Não, foi com o Cícero, aqui no estudo do diácono. Eu estava falando que tem irmãos que a gente só consegue ver aqui no culto, a gente não consegue ver na rua. A gente não consegue. Então, se a gente só consegue ver o nosso irmão aqui, os nossos encontros serem aqui, então vamos naquele período de tempo que a gente tem, ter comunhão com o nosso irmão. É importante. Eu não posso vir a um culto, participar de um culto e eu sair toda emburrada, sem falar com meus irmãos. Que comunhão é essa? E às vezes parece que não, mas numa simples conversa ali, você conhece seu irmão e seu irmão lhe conhece. Até porque não tem uma mesa literalmente aqui, mas nós estamos vivendo um tempo de comunhão, e comunhão, um tempo de mesa, e é onde a gente conhece todo mundo. Então isso é muito importante. Outra coisa, do versículo 25. Não, secreto não precisa estar na igreja não. O que foi que Paulo disse? Olhe, não faça como de costume, como alguns irmãos que deixaram de congregar. Não deixem de congregar. Então isso é muito importante, a nossa saída de casa para a igreja. Gente, a gente não sai de casa para vir à igreja para bater um ponto aqui, não. Não tem uma maquininha ali para quando a gente chega, bate o ponto, quando a gente sai, bate o ponto. Não é nada disso. É a gente viver esse treinamento aqui de comunhão, de união, de compartilhamento, porque lá no céu vai estar todo mundo junto e misturado. Mas enquanto esse dia não chegar, a gente pode trazer um pouco do que a gente imagina como será lá no céu aqui. Isso faz parte do discipulado, eu ter comunhão com os meus irmãos. Lembra da ceia, quando a gente fala até na ceia, se você está em comunhão com a sua igreja, pode ceiar. Porque é muito importante, meus irmãos, a gente estar em comunhão, a gente ter comunhão, a gente ter prazer de conversar com o irmão, de apertar o mão do irmão, de estar ali. Isso é bom, isso faz parte. Alguém falou? Aí deixa aqui a quarta prática do discipulado: serviço e amor ao próximo. João capítulo 13, o versículo 14 e o 15, e depois outro irmão pode abrir lá em Gálatas 5:13. João capítulo 13, João Evangelho 13, versículo 14 e 15, e o outro irmão pode abrir lá em Gálatas 5:13. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Jesus falando: olha, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Então repita o que eu estou fazendo. Às vezes não precisa literalmente a gente pegar o irmão, senta aqui. A gente fez até um exemplo, uma demonstração do que é o reino, né? Lembra que eu chamei a irmã aqui na frente e lavei os pés da irmã? Que coisa maravilhosa, meu Deus, aquilo foi muito gostoso fazer aquilo. Mas assim, não precisa necessariamente eu fazer isso, mas quando a gente fala lavar os pés, o que é que vem o ensinamento dos irmãos? O que é que Jesus quer dizer com isso? Porque assim, eu não vou estar o tempo todo com a toalha aqui, com a bacia, lavando os pés dos meus irmãos. Mas o que é que Jesus
que Jesus quis dizer? Quis demonstrar com aquela cena dele lavando os pés dos discípulos. O que ele quis passar para a gente? Qual a mensagem que ele quis passar para nós? Alguém quer falar? Oi? Servidão. União. Isso. Mais alguém? Esse lavar os pés, quando Jesus estava lavando os pés, qual mensagem que ele quis passar? Porque ele disse: olha, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Façam uns com os outros. Será que era literalmente os discípulos, um andarem com uma toalha e com uma bacia para estar lavando os pés? Cuidado. O que mais? E outra coisa, viu? Ele não disse assim, de Judas não, ele disse: fica a dica aqui para mim, para todo mundo que está aqui. Ele não tirou Judas do meio. Judas também estava lá. E os pezinhos dele também foi lavar. Então é isso, né? Comunhão, cuidado. Então lavar os pés uns dos outros é a gente ter esse cuidado, essa comunhão, né? Esse compartilhar. O servir ao meu irmão, como nosso irmão Danilo falou aqui, né? A servidão. O próprio Cristo veio como Senhor, e Ele é Senhor, mas Ele assumiu forma de servo, humilhou-se a si mesmo, assumiu, né, forma de homem. Então, nós devemos fazer o mesmo, até porque se a gente não quiser fazer, sabe o que a gente vai ouvir de Jesus? E vocês? São maiores do que o seu Senhor? Eu não quero ser maior do que o meu Senhor. A gente não quer. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Vamos lá. A segunda prática do discipulado, não menos importante, é o testemunho de vida. Vamos ler lá, Mateus 5,16. E depois o irmão pode abrir a Bíblia lá em 1 Pedro 3,15. A outra prática é testemunho de vida. Mateus 5,16. Sim. Assim resplandeça a vossa luz diante do trono, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Oh, meu Deus, aleluia. Testemunho de vida. O texto, né, que Valéria leu aí, 5,16. Qual foi, Valéria? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que está no céu. Essa é a importância. E isso desconstrói. Como é que eu posso dizer? Eu falo desconstrói. Isso vai desconstruindo uma ideia. Aquela ideia de assim: eu não me importo que alguém fale de mim. Não, se importe. Se importe. Porque essa sua luz aí tem que estar acesa. Porque a sua vida está aqui, você está aqui para que a sua vida sirva para glorificar o nome do Senhor. E não o contrário. Se importem. Porque tem muitas coisas que as pessoas falam que de fato é mentira, mas tem coisas que é verdade. Que quem está de fora está vendo o que a gente não está vendo. Então é hora de fazer como Paulo diz, né? Examine-se, pois, o nome a si mesmo. Pode falar, Valéria. Assim resplandeça a vossa luz
brilhar a sua luz diante dos homens. O texto também que Cássia leu fala que nós precisamos, meus irmãos, ter esse cuidado, porque nós vamos ser surpreendidos com várias pessoas e elas vão nos fazer essa pergunta. Se Pedro está dizendo é porque vai acontecer. Mas tu é crente por quê? Tu serve a Cristo por quê? Me explica aí o que é esse teu Cristo. Que a gente vai pegar pessoas assim. E aí a gente precisa saber. Às vezes, não, é porque eu vou para a igreja porque uma amiga minha me chamou. Não foi assim, o pastor falou e eu fui. Pronto. Mas só foi isso. A prova da tua fé é essa? Ou a prova da tua fé é que a gente está todo mundo perdido, todo mundo condenado, não tem mais jeito para a gente. E por causa desse Jesus, fiel, que desceu, sofreu, morreu, ao terceiro dia tirou, o poder da morte, reina e reinará eternamente e vai vir buscar a sua igreja. Então a gente precisa saber ou dar provas, obrigada meu irmão, dar provas da nossa fé diante dos homens. Pode falar, meu irmão. É verdade, é forte isso aí. Veja o nosso tema durante esse domingo: igreja, um farol na escuridão. Valéria está lá no trabalho dela. Valéria é a igreja. O irmão Danilo está lá no trabalho dele. O irmão Danilo é a igreja. A igreja está indo em outros lugares. Beth, Evelyn, todos nós aqui, aonde a gente for, é a igreja que está indo. Então a igreja precisa ser o farol, assim como o barco, quando ele se perde naquela imensidão ali, do mar, naquela escuridão, que às vezes quando é o tempo de inverno, a lua não é lua nova, sei lá, não é cheia, não está claro, e ele está ali perdido, mas ele, longe ele consegue ver, o sinal lá do farol, mostrando a ele o caminho. Assim é a igreja. É alguém, minha gente, somos nós, que o mundo tem que pedir conselho, é a gente, porque nós é que estamos carregando esta verdade. Deixa eu melhorar essa frase. Nós estamos carregando a verdade. Então, quando esta verdade não está em mim, a minha luz como igreja está apagada. Não feche seus olhos por um momento. Pode fechar seus olhos por um momento. Imagina essa igreja, todos dessa igreja na rua. E nós somos o farol. Imagina a gente caminhando por essas ruas. Imagine as pessoas olhando para a gente. Só que no meio de todo esse povo tem alguém que está com a luz apagada. E aí? Estou imaginando de olho aberto, Marcela? Imagina. Mas a gente está lá. E pelas ruas que a gente está passando, está todo mundo aceso, glória a Deus. Tem todo mundo, está todo mundo ali com azeite nas suas lamparinas e elas estão ali, acesas. Vai chamar a atenção ou não vai? As ruas que a gente passar que estiver escura, vai ficar claro ou não vai? Essa é a igreja. Esses são os discípulos de Cristo. A Bíblia diz que quando Pedro, ele passava, o povo vinha trazendo os enfermos e colocava assim no caminho. E a Bíblia diz que a fé daquele povo era tão grande em ver a igreja de Cristo, porque não era Pedro, era a igreja de Cristo passando. A sombra de Pedro, quando passava por cima dos enfermos, os enfermos eram
E glória a Deus, porque o irmão obedeceu. Entregar a mensagem. Aí quando obedece, a luz permanece acesa. E essa experiência nunca mais, nem sairá da sua mente e nem sairá da mente dela. Porque fica marcado para sempre. Fica marcado. Ah, meu Deus, olha o que eu ia fazer. Deus usou alguém para mim. E eu creio que a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Porque é essa a missão da igreja. É essa a missão da igreja. O fogo está lá em cima. E a igreja chega com álcool. A igreja vai apaziguando, vai fazendo o possível para que aquele fogo ele, se apague. Eu falo no fogo estranho, viu? Não estou falando fogo do Espírito Santo, não. Foi fogo do Espírito Santo. Pode deixar no ar essas dele lá para cima. Não. De jeito nenhum. Não extinguei o Espírito Santo. Deixe ele agir, deixe o menino rodar. Vamos lá, para a gente. Está quase terminando. Testemunho de vida, não foi isso? Então aqui, veja, nosso irmão compartilhou um testemunho de vida. Se a gente fosse dar a oportunidade também para todo mundo compartilhar um testemunho, as horas não ia dar, porque é isso que nós devemos fazer. A igreja leva esperança, a igreja leva cura, a igreja leva provisão, a igreja cuida, a igreja ama. As pessoas querem ver isso da igreja. Elas sentem essa necessidade. Elas querem ver isso da igreja. Pode ver que quando a igreja não está andando de acordo com a palavra, até o mundo diz, mas rapaz, e não era crente. Rapaz, que crente fazendo isso, crente não pode fazer. Mesmo que ele esteja fazendo a mesma coisa, entende? Mas a missão da igreja. Essa é a palavra. Então vamos lá. Marcas do discipulado. E agora você vai identificar se tem algumas marcas dessa em você, em mim também, né? Em mim e em você. Marcas de um verdadeiro discípulo. Segundo a Bíblia, o discípulo ele permanece na palavra. Nós já vimos aqui, né, João? Ele permanece na palavra. Vamos ler também lá João 8,31, que é bem interessante esse versículo. Vamos ver se essas marcas, nós carregamos alguma dessas marcas. Permanecer na palavra. Quem achou pode ler. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Olha, ele dizia para quem, meu irmão? Olha aí, dizia por de casa, viu? Depois de pegar isso aí, levar lá para fora, não, ele estava falando por de casa. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos. Ele não está falando para os fariseus, ele está falando para os judeus, os seus. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. E como Deus é lindo, a oportunidade foi dada aos gentios. Outra marca, amar os outros. João 13:35. Quem pode ler? João Evangelho 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarmos uns aos outros. Olha aí, seremos conhecidos como discípulos de Cristo se a gente amar uns aos outros. O outro dá fruto. João 15:8. Meu Deus, olha aí, a gente só pode ser discípulo se permanecer na palavra, se amar os outros, se dar fruto, e o outro é viver em obediência. Lucas 6:46. Quem achou pode ler. Lucas 6:46. Vive em obediência. Porque me chamaram de Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo. Eita, meu Deus. Olha aí. Porque me chamais de Senhor,
e não fazeis as coisas que eu vos digo. Então, as marcas do discípulo de Cristo é permanecer na palavra, amar os outros, dar fruto e vive em obediência. Eu quero fazer umas perguntas aqui para nós na sala. Para você, o que significa seguir a Jesus? Hoje, viu? Hoje. Seguir a Jesus hoje. O que para você significa? Viver de acordo com a palavra? Andar no caminho dele, ser semelhante a ele. O que significa seguir Jesus hoje? Fazer a diferença. Renunciar e viver a vontade dele, os mandamentos dele. Mais alguém? O que significa seguir a Jesus hoje? Ir por todo mundo, pregar o evangelho. O que mais? O quê? Exemplo. O que significa seguir Jesus hoje? Tem mais alguma coisa? Então vou falar para a segunda. Qual é o maior desafio para viver como discípulo? É o maior desafio. É o maior desafio. É uma pergunta que já está dizendo a resposta, né? Porque a gente acaba se sabotando, né? A palavra diz, né? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal, estou fazendo. Então, o maior desafio é viver segundo a palavra do Senhor. Mas não é impossível. Né? Não é impossível. Pois é. A gente precisa chegar lá, no nome de Jesus. Como podemos discipular alguém na prática? Exemplo. Eita, menina, exemplo. Quem tem sido influência espiritual na sua vida? Eita, ai. Meu Deus, me ajuda, olha por mim. Olha por mim. Ok. Puxa saco. É brincadeira, mas isso é verdade. Minha líder, diaconisa, sempre foi um exemplo, sempre foi. É um pouco importante, porque eu lembro que eu tinha um amigo que ele era, sabe aquele camarada que era o tempo todo estudando, e só fala da palavra, da Bíblia. Para onde ele andava com uma bolsa nas costas com a Bíblia, com o livro, aí uma vez ele estava estudando lá em casa, aí eu fico assim, eu tenho como um exemplo, uma inspiração para mim.
É verdade, isso aqui é pode falar. Amém, né? Então, a gente está em oração, né, uma pela outra. Eu até, isso foi, acho que foi o mês passado, eu até falei assim para a Lani, eu sou um pouquinho complicada das pessoas me seguir e se inspirar em mim, na questão, eu falo na questão física também, porque eu sou muito eu faço o meu jeito, o meu estilo, as minhas coisas, então assim, não sou muito padrão para alguém, entendeu, galera? Para alguém, tipo assim, eu vou usar tal roupa, porque a pastora gosta, porque assim, para mim eu sou de estações. Eu gosto de uma coisa, depois eu já não gosto, eu gosto de um estilo de cabelo assim, depois eu já não gosto. Isso pode ser coisa simples, mas pode chegar até a frustrar alguém, mas ficando esse alerta, né, que o nosso irmão Danilo trouxe aqui. Eu também sou pastora, mas eu sou ovelha, eu sou falha, eu sou fraca, sou imperfeita, mas eu louvo ao Senhor, né, pelas palavras, pelo alerta, pelo que você falou, louvo a Deus por tudo isso. E toda vez que alguém fala isso para mim, eu sempre digo, ore por mim, porque eu sou carente de oração e tem coisas que Jesus, só Jesus, né, para fazer e nos sustentar. Mas como foi, né, a pergunta, né, quem tem sido influência espiritual na sua vida? Eu vou responder. Eu tenho o pastor Antônio Júnior, Luiz Hermínio, tenho pastor Hernandes Dias Lopes, tenho então esqueci. Mas enfim, são essas pessoas também que me ajudam, né, na caminhada. E muitos que já se passaram na minha vida hoje não estão, mas que também foram servindo de muita influência, assim, para a minha vida, né? Então vamos lá que a gente está concluindo aqui. Aleluia. Isso faz muito sentido, porque eu tinha preparado uma dinâmica para hoje. E aí, essa dinâmica eu quero convidar todos de pé, a gente está terminando. Eu quero convidar todos de pé. A gente não vai diretamente para a apostila, eu só vou fazer na apostila só como é que eu posso dizer? Uns conselhos pastorais bem rapidinho que está aqui na apostila. Mas aí... Pastora? Oi? Pode encerrar. Então assim...